Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos. Você que ainda não é inscrito, se inscreve, dá aquele like pra gente, ajuda a dar uma moral pro canal. Falta só um pouquinho, falta um fio de cabelo pra gente chegar na marca dos 1000 inscritos. Então você que ainda não é inscrito, dá aquela força pra gente, se inscreve aí, beleza? O vídeo de hoje nós vamos falar sobre a poda do galho de sacrifício. Quando cortar o galho de sacrifício. Mas antes, eu queria compartilhar com vocês, recentemente, a semana passada, eu fui no sítio do Wilson Kojima. Fui conhecer o espaço dele, fui conhecê-lo, eu ainda não conhecia. E eu queria compartilhar com vocês esse momento que nós tivemos lá. Eu gostaria de mostrar para vocês o acervo dele lá de Shinpaku Kishu. É uma exclusividade no Brasil, eu creio que talvez até na América Latina, né? Talvez seja só na Ásia que tenha uma quantidade dessa. Eu achei muito interessante. O pai dele já era bonsaísta no Japão, e o pai dele trouxe as mudas para cá, e essas mudas estão há muitos anos lá plantado, né? Esse acervo, esse mar que ele tem lá de Shinpaku Kishu. Então, vou dizendo novamente, é uma exclusividade aqui para nós, né? E segundo ele, esses exemplares que eles têm lá, o pai dele trouxe do Japão, né? Plantou, e após 30 anos, olha para vocês verem o quão é demorado para crescer, né? E cultivar os juníperos, né? Principalmente essa espécie, né, de Shinpaku Kishu. Depois que ele plantou, depois de 30 anos, ele conseguiu colher os primeiros exemplares para poder fazer dinheiro, né? Então, é uma coisa assim que eu já tive Shinpaku Kishu em casa, pequenininho, e eu não imaginava o quanto demora para crescer. Até o Tramujas, perguntaram para ele um dia um cara que estava filmando lá perguntou para ele assim, se demorava muito para crescer os juníperos, né, Shinpaku. Ele falou assim, aquele jeitinho dele, demora tanto que chega até a desanimar a gente, né? Então, vocês percebem assim que quando você tem um junípero na mão, A, B ou C, tamanho A, B ou C, idade A, B ou C, primeiramente a gente tem que pensar que o cultivo que foi injetado ali, né, o tempo de cultivo, as técnicas, né, e a paciência que a pessoa teve para poder formar aquilo ali, cultivar aquilo ali, até ficar em condições de ser vendido, olha, é tempo. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês aqui as imagens, tá? Então vocês, olha lá. É aquela, né? Tem que Olha, ser, muito bacana, cara. É único, um mesmo. mar de... Tirou o galho mais alto, né? Então, pessoal, o nosso tema de hoje é quando cortar o galho de sacrifício. Trouxe essa caliandra aqui, fiz um galho grande nela, um galho super
grande, só que tive bastante, lógico, tive bastante ganho com ela. Joguei nessa cuia aqui, muita adubação, e o galho de sacrifício me ajudou bastante. Então eu queria aqui compartilhar com vocês agora esse momento aqui da gente cortar o galho de sacrifício e mostrar alguns detalhes para vocês em relação ao galho de sacrifício, a hora de cortá-lo, né? E tudo mais. Então, pessoal, eu estou aqui com essa caliandra, ela está nessa cuia, eu fiz esse galho de sacrifício grande, eu tive ganho bastante com esse galho de sacrifício, e eu queria compartilhar com vocês, né, a poda, né, o corte desse galho de sacrifício, e mostrar para vocês, né, compartilhar com vocês aqui qual é o momento de cortar esse galho de sacrifício. Queria passar para vocês alguns detalhes também em relação ao tempo que esse galho de sacrifício pode ficar na planta e que é a hora que ele começa a atrapalhar também, né? Então, eu queria cortar com vocês isso daqui e a gente aprender junto. Então, pessoal, queria só descobrir aqui para vocês, ó, o nebare está formando um nebare. Eu tive bastante ganho. Esse tronco aqui, ele tinha a espessura o diâmetro do meu minguinho, ó. Olha aqui para vocês verem o quanto que ela ganhou, né, o quanto engrossou. Era mais ou menos dessa espessura aqui do primeiro galho. Qual que é a necessidade de nós tirarmos esse galho de sacrifício? Na verdade, eu queria tampar, né, eu queria cicatrizar, fechar esse cara aqui. Mas eu estou vendo que não vai ser possível por enquanto. Agora, nós temos uma necessidade de cortar esse galho de sacrifício, porque vocês conseguem perceber que a partir daqui, eu tô perdendo a conicidade, ó. A conicidade, ela foi até aqui, e aqui, ó, ela está perdendo, né? Ela está perdendo aqui o caminho. Ela começa a afinar pouquinha coisa aqui, ó. Vou só levantar a câmera um pouquinho para vocês verem, que olha, o que está acontecendo aqui? Está virando um porrete aqui, ó. Né? Tá virando um porrete. Não tá tendo mais conicidade aqui. Então, o que acontece? Quanto mais eu deixar esse galho crescer, esse galho de sacrifício engrossar, mais vai engrossar o meu ápice aqui. Ó. Eu não posso perder esse time aqui. Certo? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que cortar aqui, né? Cortar esse galho de sacrifício. Pronto. Cortamos o galho de sacrifício. Ver se eu consigo aproximar aqui. Cortamos o galho de sacrifício aqui, ó. E agora eu vou trabalhar o meu ápice aqui. Eu tenho um galinho aqui. Eu tenho um galinho aqui que eu posso também fazer ele de galho de sacrifício mais uma vez. Tá? Você pode fazer galho de sacrifício. Deixa eu só tirar aquela cadeira ali. Não vai ficar legal. Então, galera, eu posso deixar esse cara aqui como galho de sacrifício e eu também posso deixar esse cara aqui como segundo galho de sacrifício.
certo? E eu posso deixar esse cara crescer mais uma vez para formar mais uma conicidade aqui, ó. Mas eu não sei se seria interessante. Eu acho que eu vou acabar cortando ele aqui. Vou acabar cortando ele aqui. Pronto. Tá? Para eu fazer o meu ápice aqui. Vou fazer o meu ápice. Porque a ideia dessa planta é uma planta inclinada. Né? Vou virar ela aqui. Seria aqui, ó. Seria ela na posição meio que Fukinagashi. E eu tô deixando esse galho aqui, ó. E eu tô deixando esse galho engrossar mais um pouquinho, olha. Pra ver aqui que tamanho que tá. Certo? Olha o tamanho que tá esse galho. Então esse galho aqui, primeiro galho, ele tá crescendo à vontade. Tá crescendo para ver se eu consigo melhorar o diâmetro desse galho aqui. E agora, nesse caso, que eu corto o meu galho de sacrifício aqui, o que vai acontecer? Ele vai concentrar mais energia aqui embaixo, certo? Então, galera, quando cortarmos o nosso galho de sacrifício, essa aqui é uma situação. É você não deixar o ápice da sua planta engrossar muito, que daqui a pouco ele vai estar da mesma grossura do tronco. E não é esse o caso. Você pode deixar formar um outro galho de sacrifício para gerar mais conicidade até a altura desejada, até onde você quer fazer o seu ápice. Esse é um fator. Outro fator de você ver a hora, né? Não perder o time da planta e ver a hora certa de cortar o galho de sacrifício é quando o seu galho de sacrifício ele te dá a proporção desejada. Quando você quer o diâmetro do tronco desejado, quando você quer a altura do seu ápice desejado, também é a hora de você cortar o galho de sacrifício. Outra coisa, galhos em espessura desejada, você pode deixar, esse aqui, ó, é um galho de sacrifício que eu deixei, ó. Isso aqui é um galho de sacrifício. Então eu estava com 2 galhos de sacrifício. Eu estava com um galho de sacrifício aqui no ápice, para eu poder ter ganho de tronco, né? E demais galhos. E eu tô com esse galho de sacrifício aqui agora, para poder ganhar espessura nesse primeiro galho. Então, esse galho eu não vou tirar, ok? Na verdade, essa plantinha aqui, ela era uma mamê, praticamente uma mamê, não chegava nem a ser um chorrinho. Aí depois eu tirei de um vasinho pequeno, coloquei num vaso maior e fui aumentando o tamanho do vaso até chegar aqui. Então, o que acontece? Você só ganha numa planta, você só vai ter ganho com ela se ela tiver espaço para ela crescer. Não adianta você deixar a planta um galho de sacrifício na planta se ela tiver num vaso de bonsai, né, um vasinho pequeno. Ela não vai ter espaço para ela poder proliferar raízes para poder aproveitar o galho de sacrifício. Olha para vocês verem o tamanho do galho de sacrifício, ó. Certo? Então,
é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E agora é esperar chegar a primavera agora para eu poder aramar essa plantinha aqui. Vocês veem que ela tá toda desarrumada, né? E a ideia é de fazer uma calianda varrida do vento, né? Tudo para frente. E agora é chegar à finalização, começar a finalização dela, estilização e finalização. Então, como eu falei para vocês, esse galho de sacrifício para mim foi muito bom. Eu tive um ganho muito grande nisso aqui, ó. Que isso aqui, ó, era desse diâmetro aqui. Então, olha para vocês verem como cresceu, como engordou isso aqui. Agora, o que acontece? Para mim, não tenho interesse mais de aumentar mais o tronco, porque eu quero fazer o que dela? Um chorrinho, né? Quem sabe mais dia ou menos dia aí, depois que ela estiver estilizada, eu colocar ela num curama, vai ficar legal também. Eu acho que a ideia é essa, colocar num curama, num vaso orgânico, e vamos ver no que vai dar, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Aquele abraço, fiquem com Deus. Muito obrigado por vocês acompanharem o canal, pelos inscritos, pelos que se inscreveram recentemente, tá? Estamos aí, estamos juntos. Até o próximo vídeo.